Maravilha, continuando, vamos falar um pouquinho de RAID. Né? O que significa RAID para começar? Eu sempre gosto de falar sobre isso. Redundant, vou colocar em linhas separadas. Array of inexpensive ou independent disks. Ou seja, RAID, R-A-I-D, significa Redundant Array of Inexpensive Disks ou Redundant Array of Independent Disks. Por que essa diferença entre inexpensive e independent? Quando surgiu o padrão RAID, né, o armazenamento era muito barato. Quer dizer, assim, geralmente, né, as novidades elas são caras, né, e aquilo que já existe no mercado há uns 2, 3, 5 anos, né, costuma começar a ficar mais barato. Então, o intuito inicial do RAID foi utilizar discos baratos, né, seja ou por serem um pouco mais antigos ou por não terem uma boa qualidade de construção, né, mas discos mais baratos para aumentar o desempenho ou a confiabilidade, né, dos sistemas. Com o passar do tempo, não começou a não pegar bem, né, dizer que você estava usando discos baratos e trocaram o I por independentes, né, que também se encaixa muito bem no conceito de RAID, né. Então, como é que funciona mais ou menos esse conceito? Para usar um RAID, eu tenho que ter pelo menos dois discos, né. Eu tenho um disco 1 e eu tenho um disco 2, certo? A gente vai ter diversas configurações de RAID que vão priorizar ou segurança, ou velocidade, né? Ou então, estou me confundindo aqui enquanto estou falando e usando o SqualiDraw, mas paciência, por favor. Vão priorizar segurança ou velocidade, né? Ou algumas vezes os dois, mas aí o custo ele aumenta bastante, né? Então a gente vai ter o RAID 0, eu vou falar sobre o RAID 0, o RAID 1, o RAID 5, o RAID 3, tá? RAID 3 e RAID 10, ok? Então, como é que funciona? Para começar, como eu falei, para usar o RAID você precisa de pelo menos dois discos, então já existe um incremento de custo aqui, certo? Onde você não consegue usar esse tipo de tecnologia se você não tiver ao menos dois discos para armazenar, certo? Então aqui embaixo os quadrados vão ser os discos e vamos supor que aqui eu tenho uma informação para ser armazenada nesses discos, certo? Se eu estou usando o RAID 0, o que acontece? Eu pego essa informação e eu gravo ela em ambos os discos, mas não completa, né? Eu divido essa informação, eu, né, particiono ela e coloco metade dela num disco e metade dela no outro. O que isso, por que isso é bom, né? Porque isso acelera a minha velocidade de gravação. Então, eu posso gravar aquele dado, né, de forma muito mais rápida, porque eu estou gravando metade, né, em cada um desses dispositivos aqui. Vou até colocar aqui RAID 0 e aumentar. Né? Isso aumenta o meu desempenho. Mas se algum desses discos aqui der problema, isso vai corromper o meu dado inteiro. Né? Então o RAID 0 ele vai focar em desempenho e não em velocidade, certo? Se eu tiver uma outra disposição das coisas, né, no RAID 1, eu tenho uma outra disposição, que é o seguinte: eu tenho a minha informação, né, e eu também vou gravar ela em dois discos distintos, só que eu não vou dividir, né? Eu vou deixar a informação inteira em um e vou deixar a informação inteira no outro também. Né? Nota que aqui eu tinha duas metades, né? E aqui eu tenho
a informação completa em ambos os discos. O que acontece aqui? Isso aumenta a minha segurança, né? Eu tenho dois discos independentes, lembra aqui da sigla, né? Eu tenho dois discos independentes com a mesma informação. Então, se eu tiver algum problema em um dos discos, eu posso resgatar aquela informação do outro. A RAID 1 ela é focada em confiabilidade, em segurança, mas eu ter que gravar o mesmo arquivo em dois HDs ao mesmo tempo, né, eu não estou diminuindo o tempo de gravação. Né, eu não estou gravando aqui vamos supor que o arquivo tinha 10 MB. Né, aqui eu gravo 5 e 5 ao mesmo tempo, né, então demora metade do tempo. Aqui eu estou gravando 10 aqui e 10 aqui no tempo que eu levaria para gravar 10 em um só. Né? Então aqui eu não estou tendo, ganho de desempenho, mas eu estou tendo ganho de segurança. Né? E notem que aqui eu tô usando dois HDs, né? dois discos para ter o armazenamento equivalente a 1. Né? Então eu tenho lá meu 1 terabyte, né, de armazenamento. Eu tenho dois discos de 1 terabyte e meu resultado final é 1 terabyte ainda, porque eu estou gravando a mesma coisa nos dois, certo? Gravando e lendo a mesma coisa nos dois. O RAID 3, deixa eu botar aqui, como é que eu faço para pegar sem aqui? O RAID 3, ele é um esqueminha um pouco diferente, né? Então, ao invés de ter só dois HDs, no 3 eu vou ter, adivinha? Eu vou ter mais um. E aí eu vou fazer meio que uma mescla disso que já está feito ali, mas não exatamente, certo? O que eu vou fazer é mais ou menos o seguinte. Deixa eu botar para cá, essa seta, estou selecionando com a seta, essa seta vai ficar assim, e essa seta aqui, aí vai ficar assim, certo? Então no RAID 3 eu tenho a mesma informação sendo dividida, né? Ela vai ser particionada, mas eu vou gravar num arquivo diferente, tipo uma tabela, né? De onde está cada dado, né? Ela vai guardar exatamente em qual bit está cada coisa. E isso permite que eu recupere alguma informação com erro. Né? Se um bit devia ter 1 naquele bit, e eu gravei a posição, e na hora de ler eu vejo que tem erro, eu posso corrigir ele, né, para o bit 0, que seria o correto naquela situação. Né? Então aqui eu posso dividir a minha informação, né, lá como eu tinha no RAID 0, eu posso ter uma velocidade, né, um aumento de desempenho maior, e eu posso ter, devido a esse terceiro aqui, uma segurança a mais como eu tinha no RAID 1, né, porque eu sei exatamente onde está guardado cada bit e eu posso recuperar, né, no caso de um erro. A questão aqui é que o custo aumenta, né? Aqui eu já estou com 3 HDs para um armazenamento equivalente a um HD só, né? E exige uma configuração um pouco mais rebuscada também, né? Então fica um bocadinho mais difícil de se lidar com o RAID 3, certo? E o RAID, como a gente tem aqui, o RAID 10, que seria o 1 e o 0, né, na verdade ele é uma combinação de arranjos aqui. Né? Eu teria, deixa eu copiar isso aqui, vir para uma coisa em branco, não sei porque que ele fica colando
coisas aleatórias aqui, mas enfim. O RAID 10 é como se eu tivesse isso aqui, né, jogando para isso aqui e isso aqui. Né? Ou seja, aqui eu teria 4 discos no final, mas eu conseguiria dividir a informação, né, gravar nesses 2 pares de 2. Então, se um falhasse, eu ainda teria o outro par aqui para reconstituir a informação. Se um daqui falhasse, eu teria o outro par para reconstituir a informação. Ou seja, eu diminuo a velocidade de gravação, eu aumento meu desempenho, aumento minha performance, eu mantenho a segurança diretamente, né, sem precisar de uma tabela de recuperação. Eu consigo manter a segurança do RAID 1, mas, novamente, eu estou quadruplicando o custo, né, que eu teria para um disco só, porque eu tenho dessa vez 4 discos, né? E aqui não seriam informações inteiras, seriam metades, né? Metade de uma informação, a outra metade, e aqui seria espelhado com esse aqui, né? Esse aqui, vamos botar verdinho, esse aqui seria espelhado com esse, e esse aqui seria espelhado com esse, né? Então tem o RAID 0 funcionando como espelhamento desses 2 conjuntos, e o RAID 1 funcionando como segurança de cada um desses 2 conjuntos aqui. O RAID 0 cuida disso aqui, o RAID 1 cuida disso aqui. Deu para entender? Eu acho que ficou um pouco longa a explicação, talvez um pouco confusa, mas eu acho que dá para entender no geral. Vamos para o próximo.